Sejam muito bem-vindos nesta tarde para mais um episódio do LabCast, o podcast da Lab Brasil. Uma profissional brilhante, cheia de experiência na área de logística, e aqui a gente vê a logística acontecendo na prática, né? Onde ações trazem resultados concretos e reais dentro da operação. E hoje o nosso episódio é com a queridíssima Liliane Pereira, que vai contar sua jornada e sua trajetória dentro do segmento de logística e também vai falar do uso do TPM dentro de operações de centro de distribuição. Seja muito bem-vinda, Liliane, eu peço que você se apresente para o público do LabCast. Obrigada, Adri. Bom, meu nome é Liliane, eu atuo já na logística há 28 anos, agora faço 29 anos, inclusive agora em julho, 29 anos de carreira nessa área. Uma desbravadora, né, como mulher, numa área inicialmente totalmente masculina. E eu passei por várias empresas, vários ramos de negócio, desde papel e celulose, higiene e limpeza, alimentação, varejo de moda, né. Então, sim, tenho uma experiência um pouco um pouquinho de experiência para compartilhar, assim, com as pessoas. Tem bastante bagagem aqui, né? Lembrando que boa parte do público da LEP é um público jovem de profissão, então eu tenho certeza que a tua contribuição aqui no episódio vai ser maravilhosa. E vamos falar de TPM na logística, né? A gente vê muito TPM, cultura de Lean, né? Metodologia muito vastamente aplicada no meio industrial, né? E ainda na logística você tem alguns projetos que foram bem conduzidos, como o teu caso, que você vai contar aqui para a gente, mas ainda, mesmo depois de toda essa jornada, né, de Lean já consolidado, né, como entregador de resultado, de eficiência, eficiência financeira, eficiência de nível de serviço, ainda na logística a gente vê muita sutileza da aplicação de conceitos de Lean. Acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, né, e aquecer esse tema que para mim é tão relevante, e eu sei que vai inspirar muita gente em conduzir projetos e trazer metodologia para dentro da logística, quais foram as dores que estimularam a Liliane propor um projeto de TPM dentro do centro de distribuição? Na verdade, a proposta era a empresa já tinha, né, já tinha um trabalho com TPM nas fábricas, então ela já tinha essa condução nas fábricas. E aí veio a ideia, por que não estender isso para o CD? Falou assim: "Não, mas não vai funcionar". Por que que não funcionaria? Ah, porque o TPM é muito voltado para manutenção, para equipamentos, né, então para eficiência de máquinas. CD é muitas pessoas, são muitas pessoas, né, então como que a gente vai traduzir isso? Então, a proposta era a gente fazer uma adaptação do desenho do original que a gente tem de TPM, que era utilizado realmente em fábrica, então a gente adaptar para uma realidade de centro de distribuição, onde eu tenho mais pessoas, eu tenho menos equipamentos, eu tenho muitos processos. A quantidade de processos dentro de um centro de distribuição é gigantesca. Então, como que a gente vai afinar isso? A ideia era exatamente essa. E o grande desafio era trabalhar exatamente essa adaptação, né, para esse novo universo. E entrando nesse métier que você trouxe, né, de adaptar a metodologia para o meio logístico, né. Como é que foi essa jornada de adaptação das metodologias, ou seja, deixar de olhar para a máquina, olhar para processos e pessoas? Como é que foi um pouco essa construção de jornada de adaptação da metodologia para a construção de resultado? Foi uma quebra de paradigmas muito gigantesca. Lógico, eu tive o apoio de uma equipe de RH que comprou também essa ideia, né, então eles apoiaram essa ideia e falaram: "Não, faz sentido". Falei assim: "Que qual que qual era o objetivo?". A gente transformar o trabalho das pessoas, não em algo mecânico, né, em algo que eles fazem todos os dias, não, eu preciso que eles saibam o que eles estão fazendo, qual o impacto do resultado disso, e que eles pensem sempre que eu posso melhorar. Então mesmo que eu tenha um resultado bom hoje, como que eu poderia ser melhor amanhã, né. Então era entender
as funções que eu tinha dentro do CD, quais funções que eu tenho dentro de um centro de distribuição, quais os gaps que eu tenho dentro de um centro de distribuição, para que a gente também consiga montar, todos esses treinamentos. Então, quais os tipos de treinamentos específicos que eu preciso dentro de um centro de distribuição. Então isso foi fundamental. Se a gente pudesse colocar ali num viés de passo a passo, né, ou seja, se alguém se interessar aqui pelo teu case, se você pudesse, assim, dar uma trilha, né, qual seria a trilha para implementar um programa de TPM no ambiente de logística, né? Como inicia essa jornada e como conduz essa jornada a um processo tão vencedor de resultado como você atingiu? Primeiro ponto é trazer a liderança para uma realidade, mostrar para ela quais são as possibilidades, então quais são as possibilidades que a gente tem dentro dessa proposta, e eles precisam ser donos, então o senso de dono tem que ser implementado na liderança. Liderança que eu falo são supervisores, são team leaders, essas pessoas são os primeiros que precisam entender a importância do negócio, tá. Dentro disso, a gente começa a levantar qual que é o maior gap qual é o meu objetivo, o meu maior gap dentro de um centro de distribuição. Tem empresas que o maior desafio deles é nas entradas, no embalde. Tem outras empresas que o maior desafio deles é no outbound, na armazenagem. Então, identificar onde eu tenho o meu maior gap, e aí nessa área específica começar a desenvolver sim o TPM. Então você pega uma fatia, porque é muito grande a logística ali, né, são muitos trabalhos ali que a gente consegue fazer, mas eu preciso pegar um pedacinho, então eu pego um pedacinho ali para eu desenvolver esse trabalho. Então, ali naquele ponto, a gente começa a colocar os pilares do TPM, que eu preciso desenvolver. Então, quais são os pilares que eu vou desenvolver aqui? Ah, eu vou desenvolver pilar de segurança, de qualidade e meio ambiente, um pilar voltado para pessoas. Então, nesse pedaço, eu não posso pegar tudo. Se eu for falando, você fala assim: "Ah, vou fazer no CD todo de uma vez". Não, não vai funcionar. Então você escolhe uma área específica e dentro dessa área você começa a colocar os pilares do TPM. Dessa forma, você vai começar a medir os resultados. E você começa a colocar um time, definir um tempo. Fala assim: "Olha, dentro de 6 meses eu quero finalizar essa proposta, e aí a partir daqui eu vou partir para um outro cenário. Então eu vou sair desse cenário e eu já vou pegar e já vou montar um outro case dentro de uma outra área", entende? Então assim, eu posso começar em 6 meses, um ano, vai depender, eu já começo uma outra área, eu já starto uma outra área, um outro piloto, para que aí e você define, 5 anos eu vou querer o TPM dentro do CD inteiro? Quanto tempo? 3 anos? Então vai de empresa para empresa, né, então qual que é a finalidade dela? Eu vou te dar um exemplo que foi para mim ficou muito também foi muito muito fácil de implementar. Tinha um desafio, que era a armazenagem estava com 76% de acuracidade de estoque. E eu fui avaliar essa área e vi que o modelo de armazenagem não era o adequado. Falei assim: "Ó, o modelo de armazenagem aqui não é o adequado". A pessoa de imediato falou assim: "A gente não vai implementar nada aqui, nós não vamos fazer nada aqui". Falei: "Tá bom, eu posso pegar uma rua? Eu quero uma única rua. Nessa rua eu posso implementar?". Tá bom, pode fazer nessa rua. Dentro dessa da metodologia, é importante realmente que a gente entenda onde tem um gap, para que eu inicie a partir daquele ponto. E ali eu coloco um prazo para que eu consiga, implementar todos os pilares e, conforme for tendo os resultados, eu já começo a startar uma outra área que também tenha um gap, eu starto também o projeto dentro de uma outra área. Mas é extremamente importante para a empresa que ela defina qual é o prazo para ela implementar em todo o CD. Então, se eu quero que eu implemente no CD, dentro de 5 anos, então o meu prazo lá é dentro de 5 anos eu vou implementar em todo o centro de distribuição. Então, para que ela saiba quanto tempo que ela vai demorar em cada uma das áreas dentro do próprio CD, sabe. Então, assim, armazenagem, a parte os conferentes, como que eu vou desenvolver os conferentes, como que eu vou desenvolver o time de manutenção para fazer as manutenções preventivas das máquinas. Então
cada uma dessas fases, eu preciso realmente saber, eh, o tamanho do problema, né, primeiro identificar qual o tamanho do problema, onde eu vou começar e qual o prazo real para que eu realmente termine isso. Perfeito. Então você fala muito da questão dos pilares, né, Liliane, acho que é importante dizer para o público aqui do Lapcast, a questão também de maturação do programa, né, porque acho que quando você tem uma boa adesão e uma boa taxa de entrega pilar a pilar, você também tem uma matriz de maturidade do programa. Como é que funciona isso na prática? Exatamente. Sim, os pilares eles são montados quando a gente fala de pilares, só para vocês entenderem, imaginem uma casa, então a gente sempre imagina o TPM como uma casa. Então a casa ela tem a base, ela tem os pilares de sustentação, então isso é o que define realmente uma boa estrutura, né, para o TPM. Então dos pilares quando a gente fala o pilar de manutenção, pilar, de manutenção preventiva, né, eh, quem vai fazer parte desse pilar? Então, quem são as pessoas que vão estar nesse pilar? Quem que é o responsável, o líder desse pilar? E são pessoas da operação, tá? Que isso fique claro. Então, quem são todas as pessoas responsáveis por cada um desses pilares são pessoas da própria operação. Então, elas são desenvolvidas para ficar num pilar de manutenção, para ficar num pilar de qualidade, para ficar num pilar de gente. Então, todas essas pessoas são escolhidas dentro da própria operação e elas iniciam os trabalhos. Então, elas começam a startar os treinamentos. Então, a gente faz o treinamento primeiro com essas pessoas, a formação delas, e depois essas pessoas vão multiplicar para o resto da operação. Por isso que é importante a gente ter a liderança muito envolvida nisso tudo, né. E aí tem os prazos, tem as auditorias, a gente monta uma equipe de auditores, então os auditores vão identificar se todos os pontos estão sendo realmente implementados da forma correta. E é importante também que todo mundo entenda que a gente não está perdendo tempo, né, porque quando você olha num primeiro momento, acha que fala assim: "Não, mas eu vou perder tempo treinando?". Não, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo, é o contrário, porque você está deixando de ter problemas recorrentes. Você está ensinando as pessoas a tratar os problemas de forma definitiva. Eu não preciso contratar uma consultoria ou uma empresa, da NASA para vir cuidar de empilhadeiras. Não, as pessoas ali elas vão ser formadas para que elas consigam identificar qual o problema e se eu preciso trocar a empilhadeira, não tem problema, eu vou trocar a empilhadeira. Mas eu tenho alguém ali dentro que vai me garantir que eu estou fazendo uma manutenção da forma correta, que o equipamento não está rodando da forma errada, que eu tenho os tempos, as trocas de pneu, tudo está sendo feito da forma correta. E o meu período de utilização desses equipamentos, ele acaba sendo o quê? Maior, né. Então, eu não vou ter tanto tempo de máquina parada, que é o que acaba com qualquer tipo de operação, é máquina parada, né. E eu vejo que o programa ajuda também modular a cultura das entregas das pessoas, né, acho que ensina uma jornada diferente de como fazer a oferta do seu trabalho, né, e isso consequentemente deve mexer ali no ponteiro do engajamento, né, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quando a gente fala de TPM em fábrica, você fala de eficiência de máquina. Quando você fala de TPM em centro de distribuição, você fala de eficiência de pessoas, certo? Então os resultados elas vêm muito através das pessoas. Então elas vêm muito com isso. Então você começa a desenvolver a autoestima dessas pessoas, porque você imagina, você pegar um conferente e eu tenho conferentes que hoje são gerentes, que são gerentes de centro de distribuição. E eles tinham quanto tempo que eles trabalhavam ali naquela área? Eles trabalhavam naquela área há 8, 10 anos, entendeu? E eles não tinham nenhuma perspectiva de crescimento. E quando você recebe realmente, você traz e fala assim: "Não, você precisa fazer isso, você precisa desenvolver isso", eles choram. Eles choram porque quando eles veem os resultados, que eles conseguem falar, conferente, auxiliar, que desenvolveu um GP para poder explicar de uma forma lúdica o que era o TPM, o que era uma manutenção.
Então, essas pessoas, eles eram auxiliares, só que eles tinham potencial, e esse é o meu papel, né, enxergar isso e fazer com que isso aflore neles. Então, tem engajamento melhor e maior? Não tem, entendeu. As pessoas realmente elas vão se engajar quando elas veem o resultado através delas, que elas foram responsáveis por aquilo. É, e traz propósito, né, no papel da liderança quando você vê isso acontecer, né. É, exato, é uma mudança de vida. Você muda a vida das pessoas, você não muda só o seu ambiente de trabalho. E eu tenho, muitos testemunhos que eles falavam assim: "Ah, agora eu organizo o meu armário. Então, assim, a minha casa, o meu quarto já está diferente. A minha esposa já falou que eu estou mais organizado", entendeu? Eles veem ganho nisso, eles veem muito poder nisso tudo, né. Então, realmente é uma ferramenta que eu gosto, que eu utilizo, em tudo. Às vezes as pessoas nem percebem que eu estou utilizando, mas eu chego num ambiente e aí eu vou mudando aos poucos, e quando eles percebem, foi uma implementação de TPM. Perfeito. E assim, além dos orgulhos com as pessoas, né, além do orgulho com as pessoas, assim, do orgulho dos principais resultados, né, que você conseguiu colher com o time dentro dessa jornada. Conta um pouquinho pra gente, Lilian. Você imagina entrar num ambiente hostil, um ambiente onde as pessoas tinham medo de trabalhar no CD. Você é testemunha disso. Então as pessoas tinham medo de ir naquele lugar. Era um lugar, sujo, era um lugar que as pessoas não estavam preocupadas com desperdício. A gente tinha desperdício, quando eu falo, é em todos os sentidos, desperdício de tempo, as entregas não eram entregas, consistentes. As pessoas, elas tinham autoestima muito baixa, porque elas falavam assim: "Ah, mas ninguém importa com CD. Aqui a gente não é nada". As pessoas não vêm aqui, as pessoas têm medo de vir no CD. Então era um ambiente que as pessoas não se preocupavam. Então o primeiro turno fazia o trabalho só do primeiro turno, o segundo turno só do segundo turno. Então, se não entregou o resultado, não, o problema não foi meu, a minha parte eu fiz. Eles não conseguiam enxergar o todo. Com a implementação do TPM, o que que eu fiz? Eu fiz job rotations, troquei o pessoal de turno, troquei o pessoal de área, comecei a identificar onde que eles se encaixavam melhor. A gente trabalhou muito a questão de 5S, o dono da área, quem era o dono daquela área? Se aquela área está suja, não é culpa da faxineira. Aquela área está suja, é culpa do João que não fez. É responsabilidade dele aquela área organizada. Nossa, o motorista chegou e falou assim: "Eu estou aqui tem 12 horas, eu preciso descarregar, ninguém me fala qual é o meu horário de descarga". Ele chorando. E eu falei assim: "Pode vir aqui". Chamei toda a minha equipe, falei assim: "Vocês podem ir ali agora, vocês vão pedir desculpa para ele, vocês vão pedir desculpa, porque o mínimo que ele precisa é de respeito". Então é você mudar o mindset das pessoas, de falar assim: "Não, o motorista tá ali, ele é minha responsabilidade sim". É minha responsabilidade. É desumano deixar uma pessoa aqui 12 horas sem dar nenhum tipo de informação para ela. E você vê que isso é tão atual, né, e você vê que esse é um projeto que já tem um tempo que você executou. E o tema ainda segue atual. Por isso que eu falo da questão de aplicar a metodologia traz total sucesso. Se você pensar hoje, um dos grandes gargalos que a gente tem na logística é tempo de carga e descarga, e que por mais é aquilo que nós falamos no início, né, por mais que tenha hoje tecnologia super de vanguarda, né, de gestão de pátio e etcétera, mas não resolve a essência do problema, e muitas vezes está na relação humana ali entre o receber o motorista na portaria, ele passar pela jornada de ingresso na doca, ele ter um entendimento de qual é o momento que ele vai carregar e descarregar. Você vê como a importância de um projeto que você exerceu, né, anos atrás, ainda segue sendo vanguarda para os dias atuais, e é um problema latente de muitas operações logísticas, né. Perfeitamente, porque não adianta ter um TMS se uma pessoa não consegue enxergar a outra pessoa do outro lado, sabe. Porque o que o motorista ele fala assim: "Olha, eu preciso entender porque às vezes eu consigo ir ali tomar um banho, eu consigo ir ali comer alguma coisa". Então é uma coisa muito simples. E com isso, a gente foi envolvendo as pessoas, identificando que quanto menor fosse o tempo desses motoristas ali, melhor seria o meu trabalho também. Então ele iria fluir. Então trabalhar a gestão do fluxo logístico. Então o TPM ali dentro, ele trabalha a gestão realmente do fluxo logístico.
né, para que as coisas aconteçam e não se transformem num gargalo. Então, eu acho que isso é muito importante, foi importante naquele momento e ele é importante hoje também, porque as mesmas coisas que eu trabalhei lá atrás, eu trabalho hoje da mesma forma, sabe. E é legal ver que é um trabalho que ele ecoa no ecossistema, ele nasce no ambiente, só que ele tem efeitos benéficos indiretos em todo as pessoas que estão dentro daquele ecossistema de operação, né, ou seja, atinge um motorista, consequente atinge alguém que está lá na transportadora, atinge o cliente, né, então assim, tem os seus efeitos indiretos que muitas vezes nem são tão mensuráveis, mas são percebidos, né, já cria um outro ambiente de trabalho ali. Né, assim, qual que é a chave mestra de implantar um bom programa TPM na logística, assim, qual que seria o conselho mestre que você daria para um profissional que tem interesse de colocar uma jornada dessa no ar, Guiane? Todo problema tem solução. Então, não adianta você chegar ali e falar assim: "Putz, não vou pegar isso aqui". Vai depender também do profissional, se gosta de um desafio ou não, né, tamanho de desafio que ele gosta. Mas assim, o segredo é paciência e criar conexão com as pessoas. Se você não cria co 2, é a paciência, porque você vai precisar mesmo de paciência para você implementar, não é algo que você faz da noite para o dia, mas a conexão, ela tem que ser genuína, porque ali você vai trabalhar com pessoas. E a gente vê que um programa desse ele precisa ser muito patrocinado internamente, né. Sim. Aí acho que minha outra pergunta-chave, né, para a gente estimular profissionais colocar isso em voga. Qual é o caminho para obter um patrocínio interno, né, ali que eu falo do núcleo do board, do alto escalão ali da organização, para patrocinar um programa dessa natureza? Adriana, os resultados são consistentes. Se a empresa ela quer um resultado consistente, ela vai patrocinar. Se a empresa que eu falo que isso é uma questão cultural realmente, sabe, porque se a empresa fala: "Não, eu não quero, eu quero resolver meu problema agora, não tem problema, amanhã eu pago o que for e eu faço de novo, né, vou continuar com isso, não tem problema", então ela não vai patrocinar. Mas se ela quer um resultado consistente, se ela quer uma mudança no ambiente dela e nos resultados reais, aí sim, aí ela vai patrocinar. Porque quando você falou agora há pouco que ele mexe com todo o ambiente, sim, então ele mexe desde a entrada do até o cliente final, porque o meu tempo, o meu lead time vai ser menor, vai ser mais curto, ou seja, a minha matéria, meus produtos vão girar mais rápido, então o meu tempo de giro vai ser mais rápido, o meu estoque vai ser mais rápido também, entendeu. Então, eh, e é de forma consistente. Você vai ter dados, você vai ter informação, a gente mudou o ambiente, também colocando parte de informações para as pessoas, toda a operação tem o portal Docas que a gente trabalhou, desenvolveu, implementou, e foi uma coisa muito simples. Era uma tecnologia simples, era um painel em cada doca, cada uma das docas tinha um painel falando qual era o momento daquela doca, se ela estava no momento de conferência, se ela estava no momento de montagem de carga, se estava no momento de expedição, e aí a gente já sabia quanto tempo demorava, né. Se ele tivesse muito tempo numa mesma fase, a gente sabia que tinha um problema, então eu olhava ali, qual que é o problema nessa doca? Ah, o produto XYZ não chegou ainda da fábrica, então ela vai demorar, eu já sabia que aquele caminhão específico, ele ia demorar mais tempo, porque o produto dele não estava pronto. E aí eu negociava, já ia e negociava com o time de transporte, sabe, com o time de vendas: "Olha, esse produto vai ficar pronto em tanto tempo". Você tinha mais previsibilidade, né, para lidar com as adversidades, né. Exatamente. Então você tem e você consegue negociar, você fala assim: "Olha, você quer que ele espere? Se você quiser que ele espere, beleza, senão a gente libera o caminhão e você coloca, refaz o pedido novamente". Isso é extremamente importante, sabe. No teu caso, ele ganha um selo LEP, como um grande case aqui, então depois a gente vai comunicar aí junto com você nas nossas redes sociais o teu case. A gente também está com uma parceria ali com a Logweb, né, que a gente está publicando em formato de artigo mensal cases, e eu vejo o teu como um grande candidato aqui de virar um artigo também, e porque eu acho que ele é vanguarda, né, por mais que seja metodologias consagradas, são consagradas no ambiente industrial ainda, logística
Se ela fizesse bom uso, né, desse tipo de metodologia, com certeza a gente extrairia aí resultados de eficiência em diferentes operações, em diferentes nichos de negócio, de maneira muito interessante. Ganho de eficiência, qual é o canal que mais trouxe, né? Tecnologia, processo, método ou gente? Gente, é gente com método, né. Então assim, porque ó, processos existe, processos são os mesmos, tá. Então os processos eles sempre vão existir. Se eles vão estar um pouco mais evoluídos em uma empresa ou noutra, aí é um caso à parte, mas eles sempre vão existir. Então os processos já estão lá, os processos já estão ali, tá. Tecnologia, você pode ter um nível de tecnologia, dependendo da empresa, pode ser baixo, pode ser altíssimo, mas se você não tiver pessoas engajadas e envolvidas naquilo para que aconteça, esquece, entendeu? Não serve para nada, não serve para nada. É igual você ter uma Ferrari e dirigir ela como se fosse um Fusca, sabe? É mais ou menos isso. Você não sabe, porque você fala assim: "Não, eu só vou acelerar e só vou reduzir aqui". Não, a Ferrari vai muito mais que isso, entendeu? Então, vou até colocar um plus aí nessa pergunta, né, de encerramento do teu case aqui. Você falou muito de desenvolvimento e formação, né? E eu tenho certeza que muitos profissionais aqui assistindo o teu case vão se interessar pelo tema. Alguns caminhos, né, possíveis de busca de conhecimento ou de capacitação para entrar numa jornada como essa dentro da logística. Que dicas de formação você daria para os profissionais que estão assistindo aqui o episódio? Bom, eu sou engenheira, né, sou engenheira de produção. Hoje eu estou fazendo um doutorado em engenharia de projetos, porque eu também trabalho bastante com projetos, mas minha dica: faça uma formação de black belt, faça um belt qualquer, sei lá, comece pelo yellow belt, white belt, mas chegue no black, porque você vai entender o end to end de uma operação. Então, isso é extremamente importante, tá? Eh, por que que eu tô te falando isso? Porque recentemente, tem um menino lá que trabalha na operação com a gente, e eu percebia que ele tinha uma vocação para isso. Aí eu falei assim: "Faz um white belt, é de graça, você não vai pagar white e yellow belt, você não paga nada, você tem cursos gratuitos online, sabe. Eu fiz os meus todos presenciais, agora você não precisa mais, você tem tudo online, então já é uma vantagem". E recentemente ele chegou, eu estava na operação, acho que tem uns 3 meses, ele falou assim: "Deixa eu te mostrar uma coisa, eu segui sua orientação, eu estou fazendo o Yellow Belt", e ele já foi promovido, entende. Então assim, essa jornada é para pessoas que realmente se você quer realmente desenvolver sua carreira ali dentro, faça isso, entenda o end to end, de uma ponta a outra, isso é extremamente importante. Conheça de processos, ponto. Você tem que conhecer os processos. Se você não conhece o processo, você não vai conseguir fazer o quê? Melhorá-lo. Então, entre, coloque uma camiseta, coloque uma calça jeans, vai lá para o meio da operação, entenda como que faz, quais são as dificuldades desse time, por que que eles fazem daquela forma. Então, faça a gestão disso, sabe, comece a fazer gestão do fluxo de processo. É conhecer na essência, né, ir lá e ver como é feito. Essa ótima dica. Liliane, gratíssima aqui pela exposição do teu case, um case brilhante, super vanguarda, que estimule muitos profissionais que estão assistindo você. Seu case é um case vencedor, ganha aqui o nosso selo LEP, com muito prazer e satisfação eu comunico isso para você. E mais uma vez, obrigada aqui por o teu tempo, por tua agenda, por esse bate-papo tão gostoso e de um assunto que é extremamente estimulante e que traz resultados, né. Acho que você trouxe coisas muito importantes na tua fala que eu quero reforçar aqui como fechamento, né. É vencer através do conhecimento, vencer através do método, perceber que através disso você consegue superar e transcender novas posições dentro da carreira, e você na qualidade de líder, com toda certeza você tem muitos orgulhos para contar dentro dessa jornada, e eu tenho certeza que isso só fortaleceu o propósito de vida que é ser líder numa área como essa, e uma mulher tão protagonista quanto você. Obrigada, Adri. Obrigada mesmo, foi um prazer participar aqui com vocês. E vamos chegando ao final de mais um episódio do Lapcast.
Compartilhe esse episódio com outros profissionais, siga a LEP nas redes sociais e na sua plataforma de áudio favorita e continue acompanhando os nossos episódios semanais. LEPcast, quem executa compartilha, quem aprende evolui. Te espero no próximo episódio.